Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Espaço da Elétrica e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre contatores. Podemos afirmar que os contatores dentro de um circuito de comando é a cereja do bolo, é o componente principal em um circuito de comandos elétricos. Talvez alguns até discordem, dizendo assim, não, hoje em dia não é mais o contator, hoje em dia nós estamos evoluindo, a tecnologia evoluiu, então nós temos aí os CLPs. Na verdade não é bem assim, os CLPs eles são excelentes, são maravilhosos, fazem uma função muito significativa dentro de um circuito de comando, mas eles não substituem os contatores. Por que não? Porque os contatores eles são usados como uma interface dentro de um circuito de comando, onde nós temos CLP, especialmente o contator de potência. Mas como assim contator de potência? Sim, é exatamente o objetivo desse vídeo, é mostrar a diferença entre os contatores e suas próprias características. Por exemplo, nós temos aqui, ó, nessa linha aqui que eu coloquei, eu organizei aqui, ó, um contator de potência. E como que nós sabemos que é um contator de potência? Isso é bem parecido com outro ali, não é? Nós sabemos dessa forma, quando a gente observa o que está inscrito nele aí, ó. Essa inscrição, olha aí, ó. L1, L2 e L3. 1, 3 e 5. Aí na parte superior aqui, ó, tá vendo? Nessa parte superior aqui. E aqui embaixo nós temos aqui, ó, 2, 4 e 6, T1, T2 e T3. Isso aqui é a informação de que nós temos diante de nós contatos de potência. O que é um contato? Às vezes a pessoa... E aqui também tem aqui, ó, 13 e 14, que na verdade é um contato auxiliar. Então nós temos 3 contatos de potência e um contato auxiliar. O contato auxiliar é aquele contato que nós usamos para fazer o selo que foi apresentado naquele vídeo onde eu falei sobre a série desenvolvendo diagrama de comandos partida direta. Lembra do contato de selo? Nesse caso aqui, ó, esse contato auxiliar é exatamente para fazer isso. Os contatos, quando a gente fala contato, por exemplo aqui, ó, contato 13, 14, contato L1 e o T1, aqui é a entrada e aqui é a saída, embora pode ser entrar com o cabo aqui também e sair por cima, mas convencionalmente o correto, o ideal, foi feito para isso, né? Se entra com os cabos aqui, alimenta essa parte superior aqui e sai para carga essa parte aqui. Esse é o correto, né? Tá certo? São contatos secos, se fizesse o inverso, não necessariamente daria algum problema, mas o correto é exatamente esse. Mas vamos falar o que é um contato. Um contato não é assim, o contato 13 e o contato 14. Na verdade, 13 e o 14 formam um contato. Esse contato 13 e 14 aqui é um contato NO, normalmente aberto. E os contatos de potência, todos eles são contatos abertos. Então, nós temos aqui um contator de potência. Agora, observe esse outro contator que aparentemente é igualzinho ao outro. Aparentemente é igualzinho, mas ele é um contator diferente. Porque esse aqui já é um contator auxiliar. Por que é um contator auxiliar? Porque todos os seus contatos são apenas contatos auxiliares. Olha aqui, ó, contato 13 e 14, 21 e 22, 31 e 32, 43 e 44. Nós temos aqui um contato aberto, um contato fechado, outro contato fechado e outro contato aberto. Ou seja, 2 contatos fechados e 2 contatos abertos. NO são contatos abertos e NC são contatos fechados. O que esse contator tem em comum com o outro, com aquele de potência? Apenas o que todos os contatores têm em comum. Todos eles possuem uma bobina interna, cujos terminais são descritos dessa forma, A1 e A2. E esse aqui em particular foi estendido ainda o terminal A2 aqui para baixo também, talvez até para facilitar numa determinada ligação. Então a gente aplica a tensão de trabalho dessa bobina aqui, e no caso a tensão de trabalho dessa bobina, olha aqui, 110 volts em 50 Hz.
Interessante, hein? É importante, antes de comprar o contator, saber qual é a tensão de trabalho que você precisa, porque nós temos contatores aí, nós não, né? O mercado tem contator 12 volts, 127 volts, 220 volts, 380 volts e assim por diante. O mercado tem muita coisa a oferecer. Então é importante observar qual que é a tensão de trabalho. Está sempre descrita, né, marcada no próprio contator. Aqui, ó, um exemplo, né? Agora nós observamos aqui, ó, o contator de potência e observamos aqui o contator auxiliar. Entendemos a diferença entre um e outro. Contatos auxiliares e apenas contatos de potência. Claro que sempre vindo com um contato auxiliar aqui para fazer o contato de selo, né? Agora, olha que interessante esse contator aqui. Olha só esse daqui, ó. Nesse daqui, nós observamos logo de cara contatos auxiliares, ó, igualzinho nós observamos nesse aqui. Então, essa parte desse contator aqui corresponde a um contator desse aqui, ó. Tá vendo? Já esse mesmo contator também tem contatos de potência, que corresponde a este contator aqui. É como se nós estivéssemos tendo dois contator em um. Na verdade, não é bem assim, não é dois contator em um. É um contator de potência que tem dois contatos fechados, contatos auxiliares, dois contatos auxiliares fechados e dois contatos auxiliares abertos, já acoplados nele, embutidos. E por que embutidos? Porque eu gostaria de mostrar agora esse aqui, que é interessante também. Este é um contator de potência. Olha aqui pela numeração, né? A gente já observa que são contatos de potência, mais um contato aqui, ó. Deixa eu posicionar. Mais um contato auxiliar, conforme que nós já observamos, porém com um detalhe nele. Essa parte aqui, isso aqui são blocos de contatos. E nós temos 3 blocos de contatos aqui. Deixa eu tentar dar um foco. Aí, 3 blocos de contato NO, ou seja, 3 blocos de contatos abertos, para auxiliar em algum tipo de manobra, de acordo com a necessidade, né? Poderiam ser contatos fechados também. Aí a gente pode comprar, o mercado oferece isso, contatos fechados, contatos abertos, blocos de contatos auxiliares, para adaptar num contator de potência e fazer as manobras que você precisar. Tá ok? E nós temos contatores, então, auxiliares, contatores de potência, podemos fazer adaptações com blocos de contatos e uma série de coisas. Além disso, nós temos um outro contator aqui, ó, e o mercado disponibiliza isso. Você vê que esse aqui é maior, né, mais robusto, tudo indica que ele suporta aí uma corrente bem mais elevada, dependendo da necessidade da carga. E é essa a diferença da questão do contato de potência. Esses contatos, dependendo da carga que você vai precisar acionar, você vai analisar a potência dessa carga e vai comprar um contator cujos contatos de potência suporte este contato. Os contatos de potência é exatamente para alimentação das cargas. Os contatos auxiliares é exatamente para a parte de comando, alguns chamam de parte lógica, para fazer toda a parte de comando, né? Ok? Então, aqui está a diferença entre o contator auxiliar e o contator de potência. Essa é a diferença de características que eles têm. Todos eles funcionam da mesma forma, possuem uma bobina que, quando energizada, elas geram um campo eletromagnético, fazendo com que os seus contatos móveis sejam atraídos aos contatos fixos e fazendo com que os contatos que são fechados abram e os contatos que são abertos fechem. Nós veremos isso daqui a pouquinho, como que isso acontece, para provar que é realmente assim. Mas eu gostaria de mostrar esse contator aqui, ó, já aberto, como que eles são por dentro. Todos são iguais. No sentido de possuir uma bobina, aqui a bobina desse contator, eu vou soltar aqui o contato dela, olha como que é, tá vendo?
Essa é a bobina do contator, ó. Epa, deixa eu dar um foco aqui de novo. Tá, sempre precisa dar um zoom aqui, porque senão a gente não consegue enxergar direitinho. Vamos ver. Aí, deu certo de novo. Então, esses são os contatos, onde a gente aplica, nesse caso aqui, como a informação diz, essa bobina ela trabalha em 220 volts em 60 Hz. Então, a gente aplica aqui nessa bobina, ó, 220 volts, claro que com o contator fechado, né? Senão a gente tem um probleminha aí, talvez. Ela gera um campo eletromagnético aqui no seu núcleo fixo, esse aqui é o núcleo fixo dessa bobina, fazendo com que esse campo magnético atraia esse núcleo que nós chamamos de núcleo móvel. Esse núcleo móvel ele fica afastado do núcleo fixo através dessas molas aqui, que mantém o núcleo fixo móvel, nesse caso é o núcleo móvel, afastado do núcleo fixo. Quando o campo eletromagnético produzido pela bobina do contator ele está em operação, ele é muito mais forte do que a força dessas molas aqui que mantém afastado. Então ele atrai e esse é o movimento que faz, ó, clac. Ele vai lá e encosta no núcleo fixo. Esse núcleo móvel encosta no núcleo fixo, fazendo essa ação aqui, ó. De frente a gente vê assim, isso aqui ele vai lá para dentro, ó, com esse movimento aqui, fazendo com que esses contatos, os contatos de potência, fechem. E os contatos que são abertos abrem, os contatos que são fechados... Aliás, os contatos que são abertos fecham, os contatos que são fechados abrem. Isso aí, né? Vamos ver isso acontecendo, não necessariamente na prática, porque eu não vou aplicar tensão agora, dessa vez, nesse vídeo eu não vou aplicar nenhuma tensão nesse contator, mas eu vou mostrar exatamente como que acontece, né? Vou usar aqui o meu alicate amperímetro na escala de resistência, e ele tem um efeito sonoro, certo? E nós vamos observar através do efeito sonoro isso acontecendo. Eu vou, ouviu aí? Eu vou chegar aqui nesse contator auxiliar e encostar uma ponta de prova aqui no 13 e no 14. Nós sabemos que ele esse contato é um contato normalmente aberto. Quando a aplicada a tensão na bobina desse contator, o que nós falamos? Que ele gera um campo eletromagnético atraindo esse núcleo móvel para o núcleo fixo. Os contatos que são abertos fecham. Então vamos simular aqui, ó, mas simular apertando mesmo. Quando ele fechar, ó, tá vendo? Ó? Apertou, fechou. Então se tiver uma tensão aqui, um cabo alimentando aqui o 13, do 14 um cabo saindo aqui do 14, vai alimentar talvez uma lâmpada, ou talvez acionar alguma outra coisa que você colocar aí. Agora, nós temos aqui o contato 21 e o 22, né? Contato 21 e 22 é um contato NC, normalmente fechado. Então, ó, nesse momento ele está dando passagem. Quando é acionada a bobina e é atracado o núcleo fixo, ó, ele corta. Então, tendo em mente este funcionamento, nós temos condições de fazer vários tipos de manobras. Contato fechado e outro contato aberto. É importante ter essa percepção, diferenciar direitinho um contator auxiliar de um contator de potência, saber que existem contatores que possuem contatos auxiliares já embutidos e contatos de potência ao mesmo tempo, saber que nós temos inúmeros blocos de contatos auxiliares para fazer adaptações, saber que nós podemos comprar contatores de acordo com a necessidade da carga, tudo isso. Então, exatamente este vídeo tinha por objetivo apenas apresentar os contatores, suas diferenças, como identificar essas diferenças. Eu ainda teria muitas informações a passar sobre
estas numerações, estas letras, mas isso eu vou passar em outros vídeos de acordo com os comentários que vocês fizerem. Se vocês quiserem, eu vou passar isso também, porque esses comentários, esses detalhes são bastante significativos também e vale a pena saber. É um conhecimento técnico muito importante que faz toda a diferença na hora de comprar um contator, saber que contator utilizar em determinado momento e assim sucessivamente. Mas agora, diante da minha lousa aqui, eu também gostaria de mostrar outras coisas rapidamente. Aqui eu escrevi o seguinte, sobre a tensão de trabalho da bobina dos contatores. Nós temos, como eu já havia falado, 12 volts, 127 volts, 220, 380 e 3 pontinhos. Outros mais. Capacidade de condução de corrente nos seus contatos principais. Agora você já sabe o que é um contato principal e o que é um contato auxiliar. Contatos principais nós temos ali correntes que eles suportam 10, 20, 30, 50, 100, entre outras diversas. Aí vai depender da carga que você vai precisar acionar. Então você vai pensar em tudo isso. Qual que é a principal vantagem de se usar um contator? São várias das vantagens, mas a principal de todas elas é acionar cargas de altas correntes, com apenas um pulso de baixa corrente, mesmo à distância em mais de um local diferente. É exatamente esta a principal vantagem de se usar um contator. Aí eu fiz um desenho aqui para ilustrar isso. Nós temos ali um B1, que é o botão pulsador, liga, imaginando que nós temos um cabo ali de 0,75 milímetros ou 1,5, depende da distância, e chuta aí, vai, uma distância de 40 metros ou talvez mais, o seu contator está nessa distância. Você vai mandar apenas um pulso lá no A1, de repente no local onde esse contator está já tem uma outra fase ou um neutro, depende da situação do local, né? Conforme a gente já havia falado em outros vídeos, e simplesmente com um pulso à distância você aciona esse contator que está ali próximo talvez de um motor, tá, para ligar um motor ou algum outro tipo de carga. A corrente que a bobina desse contator vai exigir é uma corrente extremamente baixa e você à distância vai estar manobrando grandes correntes que estarão passando através dos contatos de potência, conforme a gente já observou. Então, esta é, sem dúvida nenhuma, a principal vantagem de se usar um contator. Olha, vamos analisar uma situação aqui rapidamente. Imagina que você está num galpão e precisa, vamos falar de lâmpadas, como cargas, e precisa, através de um interruptor, comandar aí cerca de 100 lâmpadas. Um interruptor, geralmente ele suporta aí uma corrente de 10 amperes. Imagine que essas 100 lâmpadas demande aí uma corrente de 20 amperes ou mais, sei lá, enfim, 100, 200 lâmpadas. Qual seria a solução? Um contator. Com apenas um pulso, você acionaria a bobina do contator, exigindo apenas uma corrente baixíssima, e os contatos de potência desse contator estariam alimentando todas essas 100, 200 lâmpadas ou qualquer outro tipo de carga que exigisse aí uma corrente muito alta. Tá vendo aí a vantagem de um contator? Então o objetivo desse vídeo era apenas destacar a principal vantagem de um contator e mostrar os tipos de contatores e suas diferenças e suas características, o que eles têm em comum. Espero que tenham gostado, que tenham tirado proveito. Se não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se já é inscrito, comente, participe e compartilhe. Um forte abraço e até o próximo vídeo.